Olá, vamos falar sobre palavra. O que é palavra? Palavra no sentido cristão é nada mais nada menos do que a forma que Deus encontrou para passar mensagens para a sua criação, para os seres humanos. É a forma como ele universalmente se comunica com as pessoas. Só existe essa forma dele se comunicar? Não. Deus se comunica de diversas formas. Ele inclusive fala com você. Ele pode falar com você. Existe um termo chamado metaberel, que significa Deus fala. Deus se comunica. Ele se comunica através da palavra e ele se comunica através de diversas outras formas com a gente. Então, eu hoje quero falar sobre a palavra. É importante eu falar sobre a palavra, de uma forma geral, lógico, para que vocês possam entender os outros vídeos que eu vou postar aqui. Eu vou falar sobre fé, vou falar sobre promessa, né? Vou falar sobre obediência, sobre várias coisas. Não são temas assim escolhidos de forma didática ou com base em algum ensinamento, algum livro, alguma coisa assim. Não. São somente situações em que em determinados momentos eu me vi confuso com relação a isso. E o que é que eu quero fazer? Eu consegui elucidar isso na minha mente. Eu hoje entendo o que é que significa. E eu quero passar para vocês isso, porque a minha dúvida pode ser a dúvida de vocês. Então, por exemplo, palavra, ela pode ser sinônimo de Bíblia. Toda a palavra está na Bíblia. E o que é Bíblia? Bíblia são os diversos livros que foram codificados em um único livro. Primeira coisa que a gente precisa entender, que eu acho importante isso, é que a gente precisa ter uma crença no sobrenatural. Nós estamos falando aqui de sobrenatural. A gente está falando de Deus. A gente está falando da palavra de Deus. A gente está falando da palavra de um ser sobrenatural. Então, quando você se aproxima de Deus, tenta se aproximar de Deus, quer se aproximar de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, na minha opinião, é se deixar leve. É tirar a carapaça do racional, tirar a carapaça do lógico e se entregar ao sobrenatural. Esse mundo que a gente vive é um mundo que é cheio de sobrenatural. É um mundo feito por um ser sobrenatural. É um universo feito por um ser sobrenatural. Então eu convoco vocês a se despirem da carapaça do lógico e do racional e se entregarem ao sobrenatural. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso pelo seguinte. Muita gente pode dizer, porque a Bíblia ela permaneceu durante muito tempo nas mãos da religião católica, da instituição católica, e ela pode ter sido adulterada, existem livros que deveriam estar na Bíblia e não estão, coisas assim. O Antigo Testamento, na verdade, é uma alegoria, o Novo Testamento equivale, essas besteiras. Enfim, quando você se entrega ao sobrenatural, Deus convoca você a entender que Ele se comunica com vocês diariamente, principalmente, universalmente, através da Bíblia. Se um livro não está na Bíblia, é porque Deus não quis que o livro estivesse na Bíblia. Se um livro ficou de posse da mão da Igreja Católica durante muito tempo e foi modificado, é porque Deus deixou. Então, seja leve, confie. Confie. A gente vai falar sobre confiança depois. Confie em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra.
Porque Deus não ia deixar, ele não ia deixar que a palavra dele fosse contaminada ao ponto de prejudicar você, prejudicar toda a criação dele. Então, palavra é Bíblia. Palavra é o que está presente em todos os livros da Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, que também é chamado de Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Né? No Testamento de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando vocês... Isso que eu vou dizer agora para vocês foi muito impactante para mim. Mas graças a Deus, Deus abriu a minha mente. Deus me tirou do racional e me levou para o sobrenatural. Deus me tirou do lógico, da razão e me levou para o sobrenatural. E aí foi maravilhoso, porque eu pude perceber tanta coisa, vocês não têm ideia da transformação que acontece na vida da gente quando a gente se aproxima da palavra, quando a gente se aproxima de Deus. A gente pede a Deus essa lucidez, eu peço a Ele. Todo dia eu peço a Ele, me dê inspiração, me dê lucidez. Né? A nossa mente ela é tão fechada por conta do peso da carne e por conta do inimigo também que está presente aí. Mas enfim, o capítulo de Gênesis, que é o início de tudo, ele nos mostra coisas, situações históricas que realmente aconteceram. Eu ouço algumas figuras religiosas falarem do Antigo Testamento como se o Antigo Testamento fosse uma alegoria, fosse um conto de fadas, fosse uma grande metáfora. Quando na verdade não é nada disso. O Antigo Testamento é a história com H da nossa vida, da nossa criação. Gênesis, então, é o que conta o início de tudo. Ah, porque o Éden, Adão, Eva, o paraíso, nada daquilo existia, apenas uma forma como Deus encontra. Não. A questão é a seguinte, é que nós estamos falando de um ser sobrenatural. Nós estamos falando de um ser que é o ser mais poderoso do universo. É o ser mais poderoso que existe. Então, o que foi que ele fez? Ele construiu a nossa vida, ele construiu tudo que existe e todos os fatos que foram catalogados, eles servem também como parábola, eles servem também como metáfora. Então, quando você tem em Êxodo a parte em que Moisés, conduzindo o povo de Israel, né? Conduzindo o povo de Israel para ir ao encontro, ele retirou o povo de Israel do Egito, né? Deus, junto com Moisés, fizeram com que o povo do Egito fosse retirado, o povo de Israel fosse retirado do Egito das mãos de Faraó, o povo que estava sendo escravizado, que vinha sendo escravizado há muito tempo, e que Deus tinha uma promessa para esse povo, que era entregar a esse povo a terra prometida. Né? Entregar a esse povo uma terra onde esse povo teria fartura de comida, de bebida, fala do maná, fala de diversas coisas. Eu não vou me ater à passagem agora. Mas, aonde eu quero chegar? Moisés estava... Deus disse a ele, Moisés, marche em direção, e deu a direção a Moisés, e vá embora, e faça aquilo que eu estou mandando você fazer. Obedeça. O que foi que aconteceu? Moisés, durante o processo em que ele estava conduzindo o povo em direção ao caminho que Deus deu, ele se deparou com um mar na sua frente. E se deparou também, ele percebeu, ele observou, que atrás dele vinha o exército de Faraó. Só que Deus já tinha dado a ordem a ele. Vá em frente. Mas Moisés, ele fraquejou na fé naquele momento. O povo ficou perguntando a ele, Moisés, e aí?
Você tirou a gente do Egito para morrer aqui? Ficou encurralado, a gente está encurralado aqui. A gente era escravo lá. Mas aqui a gente vai morrer, foi para isso que você tirou a gente do Egito? E começou a reclamar com Moisés. Aí Moisés se afastou e foi conversar com Deus. Disse, Deus, estou clamando a ti. O que é que eu faço? A gente ficou, o Senhor mandou a gente ir, a gente está aqui parado. Aí Deus, nesse momento, chega para ele e diz assim, por que você está clamando a mim, Moisés? Eu não disse a você para marchar, para ir em frente? Então, o que é que você tem aí? Você tem o que na mão aí? Eu tenho uma vara aqui. Pronto, toque a vara no mar. Aí Moisés foi lá, tocou a vara no mar, o mar se abriu. E aí, pronto. O resto da passagem, vocês podem ir lá em Êxodo e conferir, ou então a gente conversa aqui depois sobre essa passagem. Isso realmente, verdadeiramente aconteceu. O faraó da época era Ramsés I, se eu não me engano. E realmente aconteceu. Foi história com H. Agora, você pode usar isso como metáfora de vida? Pode. Você pode. Quando você quiser, você tiver a promessa de Deus e você quiser caminhar, não significa que você não vai encontrar obstáculos na vida. Mas Deus não fez a promessa para você? Deus não disse a você vá? Pronto. Então você vai passar pelos obstáculos. Lógico que Deus vai ajudar você a passar pelos obstáculos. Tenha fé. Então é isso, a Bíblia, ela na verdade, ela é a palavra de Deus, que é tudo. Foi através da palavra que Deus fez tudo, tudo, tudo. Tem uma outra passagem em Gênesis que fala que a terra, ela não tinha forma, ela não tinha vida, né? Ela era pura treva. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Ele estava ali, ele estava se movimentando, ele estava agindo sobre a superfície da terra. Estava lá o Espírito dele. Mas ele estava agindo, ele estava imprimindo uma ação que era de se mover, de pairar sobre a terra, que até aquele momento não tinha vida, não tinha forma, não tinha nada. Até que Deus, através da sua palavra, ele disse, ele verbalizou, haja luz. E a treva foi toda embora. E aí começou todo o processo de transformação. Com a palavra de Deus. Entendeu? Não é ação. Não é movimento. O que importa para a minha vida, para a sua vida, e importou para a vida de todos ao nosso redor, foi a palavra. Então, Deus deu esse presente maravilhoso para a gente, que foi a Bíblia, para a gente poder ouvir, para a gente poder entender a palavra dele. Então é na Bíblia que você vai encontrar a palavra. Guarde isso, porque isso é importante para o desenvolvimento das outras explicações. A gente pode falar sobre várias coisas aqui com relação à palavra, mas o que eu queria dizer para vocês, que a finalidade desses vídeos, é tentar facilitar as coisas para vocês, mostrar a vocês como é fácil. Muita gente teve, eu, por exemplo, eu me enquadro nisso aí, muita gente teve uma certa repulsa, uma certa aversão de ler a Bíblia. Por que isso? Porque durante muito tempo foi semeado na cabeça das pessoas, principalmente pelos religiosos, pela religião. A religião, ela não é algo interessante, pelo menos hoje. Ela pode até ter sido interessante do ponto de vista histórico, para Deus. Deus permitiu que a religião existisse, mas a religião, ela tem esse tipo de problema, ela causa esse tipo de problema, como, por exemplo, não querer que você se inteire, não querer que você se alimente da palavra. Por que isso? Porque ela tomou a palavra. Lógico que existem exceções, mas via de regra, a religião, ela toma a palavra para si, algumas até criam a sua própria palavra.
ainda que não se digam religião, muitas se dizem doutrina e tudo mais, elas criam a sua própria palavra, dizendo que foi feita com base na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a Bíblia. E a aproximação que você deve ter da Bíblia, ela é fundamental para você viver. A Bíblia, ela diz a você, Jesus, Deus, dizem a você como é que você deve viver o seu dia a dia. Eu não estou falando de coisas extraordinárias, não. Estou falando do seu dia a dia. Está na Bíblia. O seu comportamento diário, cotidiano, está na Bíblia. Então, quando eu me aproximei da Bíblia, eu achava que eu ia encontrar um monte de palavras difíceis de se entender, um monte de informações que eu não sabia para que serviam, né? Textos eruditos, complicados, escritos numa linguagem arcaica. Por que isso? Porque quando eu me aproximei da Bíblia, eu me aproximei sem o sentimento de Deus, de querer me aproximar de Deus. O sentimento, ele serve para isso, para aproximar você de Deus, para mostrar a Deus que você o ama, que você o adora, que você o louva. Mas o sentimento, ele serve somente para isso, para te aproximar. A partir daí, você vai ler e você vai entender. Por que eu não tinha entendido antes? Por que foi uma dificuldade para mim antes e foi para muita gente, e é até hoje para muita gente, ler a Bíblia? Porque não estava imbuído, não estava nutrido do desejo de se aproximar de Deus. Quando eu quis verdadeiramente, de coração, não com base na razão, não com base na palavra que sai da boca vazia, mas com base no coração, quando eu quis me aproximar de Deus, aí o Espírito Santo faz milagre, gente. O Espírito Santo, ele pega você e torna você o ser mais inteligente do mundo. Aí a Bíblia se abre para você, a palavra de Deus, ela está ali, ela é viva, ela é maravilhosa, e ela está presente ali para você. Ela está presente e ela é um presente. Acredite. Então é isso, o que eu queria dizer é isso, é que o requisito necessário para que você esteja próximo à palavra e que você esteja entendendo a palavra de uma forma fácil e gostosa e maravilhosa, é somente você querer se aproximar de Deus, de verdade. Aí o Espírito Santo faz o resto. Nem se preocupe, nem se preocupe. Então era isso. Palavra, o que eu queria dizer sobre a palavra, lógico que o assunto ele é talvez inesgotável quando você vai falar de palavra. O assunto é inesgotável. Mas o que eu queria passar da palavra para vocês era isso, era que vocês entendessem que, primeiro, que palavra é Bíblia, não é a única forma de Deus se comunicar com a gente, mas é a forma universal, é a forma principal que Deus se comunica com a gente. Deus fala com a gente através da Bíblia, da palavra dele. E dizer a vocês que se vocês quiserem de verdade, de coração, entender a Bíblia, vixe Maria, é só vocês quererem. Porque nesse caso querer é poder. Bom, é isso. Era isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez eu volto a dizer o seguinte, eu sou nordestino, sou de Salvador, nascido e criado. Atualmente não estou morando em Salvador, mas eu vivi minha vida toda em Salvador e tenho algumas palavras, alguns termos. Oxente, Ave Maria. Depois a gente vai falar sobre Maria, depois a gente vai falar sobre essas polêmicas em alguns vídeos. Nenhum interesse. As religiões, elas costumam desrespeitar, principalmente as religiões protestantes, costumam desrespeitar umas às outras. Eu não tenho nenhum interesse, nem falta de respeito com relação ao pensamento dos outros. Agora eu tenho as minhas crenças e eu vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês da forma mais inteligível possível. Certo? Então eu tenho as minhas expressões, oxente, Ave Maria, coisas assim, vocês vão me ouvir falar isso. Mas relevem. É isso.
primeiro papo que eu queria conversar sobre vocês era isso, sobre o que eu queria informar vocês sobre a palavra é isso. Tá bom? Basta vocês quererem, de verdade, de dentro. E aí, o céu é o limite. Aliás, nem tem limite.